Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a essa casa. Tenham saído com esse tratamento fraterno, que é muito bom. Passaram bem o feriado, de chocolate. Boa noite, pessoal da live. Guardem suas aguinhas aí para serem frutificadas depois. Sejam bem-vindos também. Se vocês quiserem trazer água para ser frutificada na casa também pode trazer para frutificar, levar para o tratamento, ou comprar aqui também que nós vendemos. É a mesma coisa. Os velhos recadinhos: desligarem os celulares para não interferir no padrão vibratório dos tratamentos que irão ocorrer hoje. Bom, a casa tem um bazar, que aceitamos doações. Todas as casas espíritas vivem de doações. Essa também vive. E com a doação nós vendemos por preços baratinhos para sustentar a casa. Também temos a cantina que já está aberta. Abrimos para quem quiser comer ou beber alguma coisa, depois do tratamento, ou antes, chegar um pouquinho mais cedo. Temos nossa livraria, que recebemos livros novos e usados para quem quer conhecer a doutrina, que é muito bom. Vocês podem, para quem não tem muito conhecimento, pode pegar o livro da Zília, que é um romance para começar. E depois, mais para frente, se quiser conhecer mais a fundo ainda, tem uns estudos que é bom, bom praticar, estudar também. Eles vão conhecer muitas coisas sobre o espiritismo, e sempre tem os porquês da vida. Todos vocês, acho que ele tem aquela duvidinha, né? Será que eu vejo isso? Que eu ouço aquilo? Aqui vocês terão respostas. Temos livros para isso. Temos nossas cestas básicas, que a casa ajuda várias famílias. E podem trazer vários produtos também. Mesmo se for trazer 1 quilo, já ajuda aquela cesta que está faltando. É para isso que se recebe essas doações. Nosso atendimento fraterno. O atendimento fraterno, para quem já conhece, alguém já passou. Então, serve para quem quiser conversar com algum de nossos trabalhadores, em particular, porque nesse atendimento tem algumas psicólogas também. Vocês podem passar e conversar. É só deixar o nome, o telefone, serão atendidos via online. Mais para frente vai ser presencialmente também. Os trabalhos tem na terça, quinta, às 20 horas, na sexta, às 14 horas, nos domingos, às 9 e às 10h30. Para quem quiser também não conseguir vir na semana, vem no domingo que serão atendidos. E os sábados, só das crianças. Sábado de manhã, podem trazer. Você pode trazer o seu filho. Quem conhecer crianças pequenas pode trazer também. Vocês vão passar pela evangelização infantil e vão gostar bastante. Evangelho no lar. Esse aqui é um principal também. Para quem ele serve assim. É uma proteção que vocês terão na sua casa durante uma semana. E faz uma vez por semana, num horário específico. Determinado esse horário, a equipe espiritual já vai estar lá, prontinha, com os guardiões, os mentores de cada um, só para proteger sua casa. E nós temos os folhetinhos aqui para quem não conhece. É bom fazer, porque vocês vão ficar mais protegidos a casa, vai dar um alívio muito melhor para todos. Quando chegar aqui vai reforçar mais ainda, porque já vai passar em tratamento e tudo. E dia 16 agora, teremos nosso pechinchão. Produtos de R$1. Várias, tem roupas até seminovas, tem usadas, mas é bom vir. Já está cheio aqui, é o retorno dessa casa, porque antes era só a casa de baixo, para o pessoal da live também pode, quem morar perto pode vir também no Pechinchão, na rua Roque Demin 431, mas o endereço tem aí no Facebook, é só procurar e pode vir. Vai ser muito bom para todos, tá bom?
Bom, foi dado o recado. Agora, fazendo a prece de abertura, antes da nossa irmã fazer a palestra. Então, nesse momento, vamos fechando nossos olhos, elevamos o pensamento a Jesus, a Deus, agradecendo a nossa oportunidade que tivemos por estar encarnado, por estar passando por todas essas provas e expiações que temos no nosso dia a dia, agradecendo as nossas famílias, porque escolhemos para estar hoje, passar essa encarnação, agradecendo essa casa, a todos os trabalhos que serão realizados no dia de hoje, e que possamos sair daqui muito melhor do que chegamos, mantendo a fé, o pensamento positivo, agradecendo a tudo que temos passado, mesmo bom e ruim. E assim, nessa sintonia de amor, vamos envolvendo nossa irmã Luzia, que fará por nós a palestra de hoje, o nosso remédio, o nosso tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos tirar a máscara, tá? Para vocês poderem entender melhor. E assim, agradecidos que estamos, né, por mais essa oportunidade. A gente está continuando o estudo do livro Vinha de Luz, que é escrito pelo Chico Xavier, pelo seu mentor Emmanuel, onde ele vem mostrar para a gente, né, no dia a dia, trazer os ensinamentos, que o Espiritismo, ele é o nosso caminho no momento, né? A gente, quem aprendeu a conviver com o Espiritismo, sabe que a gente só tem aprendido, né? Todas as religiões, ela nos ensina o caminho do bem, mas o Espiritismo a gente está sempre buscando mais e mais, né? A resposta para nossas perguntas que a gente não tem, né? Aquelas respostas. Então, através desses livros que a gente está estudando, a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre o Espiritismo, né? Então, hoje nós vamos ler o capítulo 117, que está intitulado Para Isto. O que quer dizer para isto? Vamos entender, o Emmanuel vem trazendo a explicação para nós, né? Aí está escrito assim: porque para isto sois chamados, pois também o Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo. Aí nós vamos buscar o exemplo aqui na Bíblia, né, para saber por que ele veio nos mostrar por que para isto. Me perdoe que eu marquei aqui, já me perdi. Isso sempre acontece comigo. Oh Deus, perdão, gente. É que eu marco tantas coisas e aí na hora eu desmarco. Então vamos dar continuidade no livro, depois eu explico. Mas aqui no livro também está falando, tá bom? Então o Emmanuel fala assim: elevada percentagem de crentes considera-se imune de todos os sofrimentos, porque no conceito de grande parte daqueles que aceita a fé cristã, entrega-se às fórmulas religiosas e subtrai-se à luta, candidatando-se à beatitude imperturbável. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveria conhecer a dor. Será porque só a gente ora, a gente não deveria conhecer a dor? Orar e vigiar é muito bom. Mas o que seria da nossa vida se a gente não tivesse dor? Se fosse só alegria? Como que a gente ia saber, a gente ia crescer?
Se a gente não tivesse uma dor, como que a gente ia lembrar de Deus? Ninguém ia lembrar de Deus, porque estava tudo maravilhoso. Então é através da dor que a gente lembra que tem um Deus lá que está sempre cuidando de nós, não é verdade? Então, para isso, a gente tem que passar as provações. Nem que seja uma dorzinha de dente, que não é fácil. Quem sabe, quem sente sabe que não é bom. Mas aí a gente está ali, meu Deus, por que eu tenho que passar por isso? Para a gente aprender, para a gente fortalecer a nossa fé em Deus. Então é para isso que a gente tem essas provas. Na apreciação de muita gente, os que oram não deveriam conhecer a dor. O socorro divino assemelhar-se-ia à proteção de um monarca terrestre, doador de favores, segundo as bajulações recebidas. A situação do aprendiz de Jesus é, todavia, muito diversa. Então, aqui ele vem falando, né? O que eu entendi é que ele está falando que Deus, ele está tratando Deus como um monarca. Ele fica bajulando Deus como um monarca. Devemos bajular Deus? Não. Ele é nosso Pai, mas não devemos ficar bajulando Ele. Porque Ele sabe que se a gente ficar bajulando, alguma coisa a gente vai pedir. Então, não devemos bajular. A gente sabe que Ele está lá, que Ele é o nosso Pai. Mas não devemos ficar bajulando. Conversar com Ele, sim. Não bajular. Porque daí, enquanto a gente está bajulando, a gente vai acabar querendo barganhar. Isso não é certo, né? Então, conversar com Ele, sim. Explicar, olha, pai, eu estou passando por uma dificuldade assim, assim, assim. Então, ele vai entender o que a gente está falando. Não ficar bajulando. Os títulos do Cristo não são os da inatividade com isenção de responsabilidade e esforço. Todos os chamados ao trabalho evangélico não podem esquecer as necessidades do serviço. Todos nós somos chamados ao trabalho evangélico. Todos nós temos por obrigação atender ao chamado evangélico. E o que são esses chamados? Cada um tem uma maneira diferente de atender ao chamado. Por exemplo, nós todos estamos aqui para quê? Para fazer um tratamento espiritual. E se a gente for chamado para socorrer, Deus o livre, vamos dar um exemplo assim, Deus o livre, acontecer alguma coisa aqui na rua, um acidente, algum de nós aqui vai sair e vai socorrer lá. Isso é um chamado de Deus. Eu me propus a fazer trabalhos voluntários. Isso é um chamado de Deus. Eu faço trabalho voluntário não só aqui, em vários outros lugares. Por quê? Porque eu gosto. É uma doação minha. Cada um faz aquilo que gosta, né? Então, isso é um chamado de Deus, tá? E a gente não deve... vou dar um exemplo. Digamos assim, eu vou dar uma cesta básica para uma pessoa e achar que eu dei aquela cesta básica para ela, está resolvido o problema. Não. Às vezes aquela pessoa não está precisando de uma cesta básica. Ela está precisando de alguém que escute ela. De alguém que queira conversar com ela. Por quê? Porque às vezes ela está com um problema que ela quer pôr para fora e não tem ninguém para conversar, para ouvir ela. Não sei se com vocês, até dentro do ônibus, na fila de algum lugar, de algum hospital, alguém começou a falar, desabafar. Então, só pelo fato de qualquer um de nós parar e ouvir aquela pessoa, isso já é um trabalho, já é um chamado de Deus. Da gente emprestar o nosso ouvido para aquela pessoa. Porque através da gente estar ouvindo ela já é o suficiente. Às vezes valeu mais a pena do que
você dá um dinheiro, você dá uma roupa, você dá qualquer coisa. Quantos de nós já não passou por essa situação? Tenho certeza que todos nós já passamos por uma situação parecida. Então isso é ser solidário com as pessoas, né? O mestre, naturalmente, precisa de companheiros que nele confiem, mas não prescindirá dos que se revelam colaboradores fiéis da sua obra. Ele quer que a gente confie mais nele. Não é só dizer, eu confio, boa noite. Não é só dizer, eu confio em Deus, da boca para fora. A gente tem que dizer, eu confio lá do fundo do coração. E a partir daí, desse dizer, eu confio, a gente começar, não precisa ficar pregando, gritando para os quatro cantos do mundo, mas sim falando sobre Deus. Olha, Deus faz bondade na nossa vida. Deus, ele nos ensina que a gente tendo fé, a gente não passa tantas aflições. Passa. Não vou dizer que a gente não passa, a gente passa. Mas se a gente manter sempre a nossa fé viva, as nossas aflições vai ser bem menos. Vocês concordam com isso? Eu acho que todo mundo tem problema. E sempre a gente fala, eu acredito em Deus, eu confio em Deus que vai dar certo. E é isso que a gente tem que manter sempre, a nossa fé viva. Seria justo postar-se identificadamente o devedor ante a generosidade do credor, confiando sempre um mínimo sinal de solução ao débito adquirido. Aqui o que eu entendi é o seguinte: eu peço dinheiro emprestado para uma pessoa. E aí, eu falo para ele, eu vou pagar tal dia. Chega naquele dia, eu não tenho dinheiro para pagar. E eu não dou nenhuma explicação para aquela pessoa. Poxa, ele me emprestou com a maior boa vontade. Chega o dia de eu pagar, eu não pago e não dou nenhuma explicação. É justo? Não é. Porque do jeito que eu precisei, ele também precisa. Se ele emprestou foi porque ele confiou em mim. E olha o que eu estou fazendo. Então não é justo. Mesmo que a gente não tenha o dinheiro para pagar, chega na pessoa e fala, eu não tenho. Isso é o mais correto. Tanto para nós, quanto para aquela pessoa e quanto para Deus. Por quê? Porque Ele está vendo a nossa boa vontade. Não é mesmo? As forças divinas baseiam a movimentação do bem no mesmo princípio. O Mestre Celestial ensina a todos, em verdade, as sublimes lições da vida. Entretanto, é razoável que todos os séculos assimilarem nos bancos escolares da experiência humana. Os mesmos alunos preguiçosos e inquietos. É indispensável que as turmas dos bons obreiros se dirijam às zonas de serviço, preparando para os testemunhos dos ensinamentos recebidos. Então, o Mestre, ele está nos ensinando, em verdade, as sublimes lições da vida. E ele fala, né, que nós somos criancinhas ainda, aprendendo, né? E que se a gente está na escola da vida, nós não queremos ficar várias reencarnações repetindo os mesmos erros. Queremos? Não. Cada reencarnação, a gente tem que se melhorar um pouquinho. Para um dia alcançar, não digo assim, a perfeição. Mas aí já temos o melhoramento imenso, né? Porque já pensou se a gente ficar estagnado? Encarnações, sem fazer nada? Sem procurar buscar o conhecimento? O que nós estamos fazendo aqui? Não é estudando? Não é para nos melhorar? Então, cada reencarnação nossa é isso.
é um aprimoramento a mais. Então é isso que Deus quer da gente, não que a gente fique estagnado ali parado sem aprender nada. A mesma coisa é um aluno. Ele vai para a escola e fica anos e anos repetindo a mesma série. Não tem muitos alunos assim? Então ele não está aprendendo nada, né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está estudando, nos aprimorando. Na próxima encarnação, nós já seremos bem mais evoluídos que nessa. Graças a Deus, né? Porque já pensou se a gente vier do mesmo jeito? Para isso tem os estudos, tem os livros, tem a internet, tem tudo que a gente pode estar buscando conhecimento mais e mais, né? Simão Pedro sintetiza o trabalho dos cristãos de maneira magistral. Sois chamados para isto, assevera o apóstolo. A afirmativa simples indica que os discípulos leais foram convocados a sofrer pelo bem. Naquela época, Jesus já sofreu por nós, né? Não era nem para ele ter sofrido, porque estava começando, no início de tudo, né? E ele não passou tudo aquilo por nós? Então por que nós teríamos que ter a pretensão de falar, nossa, eu não preciso passar por tudo isso, eu já sou perfeita? Não existe. Se Deus passou tudo isso por nós, então que nós tenhamos o entendimento e o discernimento de saber entender todo aquele ensinamento, todo aquele legado que ele nos deixou. E que dentro de nós a gente nos fortaleça, ponha essa força maior e diga, eu quero, eu posso e eu consigo. Se Jesus conseguiu, eu também consigo. E nos fortaleça a cada dia mais e mais. Tá ok? Essa era a lição que eu tinha para passar para vocês, o entendimento que eu tive e que eu queria dividir com vocês. E nesse momento, eu peço a ajuda de vocês para fazermos as vibrações, para o pessoal que está em casa nos assistindo. Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, a Jesus, e vamos vibrar muita paz, muita luz, muito amor pelo nosso planeta Terra, pelos planetas habitados, vibrando discernimento aos nossos governantes, para que possam estar olhando pela sua nação mais necessitada. E vamos vibrando um coração gigantesco, cor de rosa, emanando muito, muito amor por todos aqueles países que se encontram em conflitos, especialmente pelo nosso Brasil, pelas nossas crianças, que neste momento elas sejam envolvidas em muita paz, muita luz e muito amor. E vibrando, Pai, por todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, sem um teto, sem um lar, por todas aquelas pessoas que se encontram nos asilos, as crianças que se encontram nos orfanatos, sem um pai, sem uma mãe, que possam estar olhando por eles. Vibrando a luz verde da cura, por todas aquelas pessoas que se encontram nos hospitais, que se for do merecimento de cada uma, possa estar recebendo a cura conforme o seu merecimento. E vamos vibrando, pedindo aos bons espíritos de luz que possam estar vibrando pelos nossos familiares que se encontram em nossos lares, por nós que nos encontramos aqui, que sejamos envolvidos em muita paz, muita luz e muito amor. E neste instante, a equipe espiritual que se encontra aqui conosco,
que possam estar dando um passe em todas as pessoas que se encontram nos seus lares, ouvindo a nossa live, que a nossa aguinha seja fluidificada, colocados os remedinhos necessários para cada um de nós, que possamos estar recebendo neste momento o tratamento para cada um de nossos probleminhas. Que a equipe espiritual nos fortaleça com este passe. E assim, agradecidos que estamos por mais este passe na noite de hoje. E assim, fortalecidos que estamos, peço a permissão a Deus, a Jesus, para estar encerrando a live da noite de hoje, após a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, Pai. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, o pessoal da live. E a gente vai dar continuidade aqui no nosso passe na sala, ok? Muito obrigada.